Será que eu não gostei de fazer isso ou é o desconforto de começar alguma coisa nova que eu sou ruim? Eu fiz uma aula, minha primeira aula em si de beach tênis há umas 2 semanas. Eu jogo beach tênis há mais de um ano, tipo, sei lá, já faz mais de um ano e meio, acho que quase 2 anos que eu joguei pela primeira vez. Eu já joguei várias vezes com meus amigos e tudo mais. Então não era algo completamente novo pra mim, mas era novo as técnicas, era novo ser corrigida, porque eu nunca, pelo menos depois de mais velha, eu não lembro de ter feito aulas de alguma coisa que não fosse da faculdade, do MBA, aula de inglês. Não é algo que eu estava acostumada a ser corrigida, assim, pelas coisas que eu estava fazendo errado em algum esporte, por exemplo. Não era algo comum. E foi a primeira vez que eu estava fazendo uma aula de beach tênis em si, em que eu achava que eu sabia jogar. Eu tinha consciência que eu estava fazendo errado, mas como eu não quero ser boa nisso, é um hobby de fato, é algo que é para ser um lazer, é para ser um entretenimento e ao mesmo tempo cuidar da minha saúde me movimentando, eu nunca quis de fato aprender a técnica certa. Só jogava, enfim, para me divertir ali, para passar um tempo com os amigos e me movimentar. Aí fiz essa aula que a minha amiga me convidou de beach tênis e foi muito desconfortável, foi extremamente desconfortável. E eu achei que eu ia fazer só uma aula de beach tênis, eu saí assim com reflexões profundas e vários triplex alugados na minha cabeça. E eu saí pensando assim, cara, né, o meu primeiro pensamento foi: não gostei de fazer a aula de beach tênis, porque eu empreendo, eu já tenho que pensar muito no meu trabalho, então eu preciso de um hobby que seja mais tranquilo, que eu não precise pensar. Só que, logo em seguida eu pensei, será que essa sou eu me auto-sabotando, criando uma justificativa racional pro desconforto que eu tô sentindo? E, enfim, né, eu não sei a resposta de fato, se realmente eu não gostei ou se foi um desconforto, mas que o desconforto existiu e é um fator importante, é fato, tá? Porque quando a gente tá aprendendo algo novo e que a gente não é naturalmente bom, isso que eu já sabia jogar, então não fui tão mal assim. Eu sabia algumas coisas na hora de jogar, eu conseguia passar a bola pro outro lado. Embora eu tenha errado algumas vezes, eu não errei todas as vezes. Porque pode acontecer quando a gente tá fazendo algo novo, de errar várias e várias e várias vezes e se frustrar que a gente tá errando. Eu me frustrei, tinha uma coisa específica que era quando tu tem que defender do lado esquerdo, né? A bola vem pro lado esquerdo, tu tem que pegar a raquete e virar pro lado esquerdo. E o que eu fazia? Eu pegava com uma mão só e fazia assim. Só que esse não é o jeito correto. Eu gosto muito de saber os porquês. E na minha cabeça eu tava meio indignada, tipo assim, por que eu tenho que fazer desse jeito se o meu jeito está funcionando? Só que muito provavelmente, eu não perguntei pro professor porque eu tenho um pouquinho de vergonha. Não perguntei, mas eu imagino que seja porque no longo prazo isso iria me dar uma performance maior. E o que isso tem a ver com tudo na vida? Muitas vezes a gente tá aprendendo algo novo e a gente fala, eu não gosto de fazer tal coisa, né, e tal, não me agrada isso. Mas será que tu realmente não gosta de fazer isso? Ou tu não aprendeu o suficiente para se sentir confortável fazendo? Porque existe um desconforto muito grande em fazer algo que não é bom, em errar. A gente não gosta de errar. Óbvio que a gente não gosta de errar. Então, eu fiquei pensando, será que eu não quero aprender porque eu já preciso pensar demais durante o dia, durante a minha vida, durante o meu trabalho e quero esvaziar a mente? Ou porque eu tô me sentindo desconfortável de começar uma coisa que eu não sei, não domino e eu não tenho uma aptidão natural. Eu sou a pessoa mais sem senso de espaço do mundo. Eu não tenho senso de espaço. Então, para eu me movimentar, para eu fazer alguma coisa de esporte, é mais difícil para mim. Diferente de, por exemplo, muitas habilidades técnicas que eu aprendo com mais facilidade. Então, para mim, em específico, é muito frustrante eu começar uma coisa que eu não sei, que eu não domino.
E aí eu fiquei lembrando quando eu comecei a aprender sobre vendas. Eu acho que grande parte das pessoas, dos brasileiros principalmente, não sei se é algo daqui ou não, a gente tem esse bloqueio com vendas. Primeiro que quando a gente pensa em vendas, a gente pensa naquele telemarketing chato pra caramba da operadora que nos liga, nos incomoda, oferecendo plano, muitas vezes da vendedora de loja que fica te empurrando roupa que claramente ficou horrível em ti. Então, muitas vezes a nossa visão sobre vendas é essa. E provavelmente tinha uma crença ali instalada em mim sobre vendas, sim, mas mais do que isso, eu sabia que eu não era boa. Tinham várias outras coisas por trás disso, como, por exemplo, aquela não é nem personalidade, mas quando a gente aprende desde cedo a agradar os outros, é mais difícil vender. Por quê? A gente não quer desagradar aquela pessoa, então a gente pensa ao mínimo, né? A gente não quer receber um não. Um não pra nós vai ser um super desagrado, vai ser horrível, né? A gente não pode receber um não. Só que o não faz parte das vendas. E vendas, na verdade, é relacionamento. Só que na época, eu me sentia forçada, enfim, não me arriscava, me sentia totalmente bloqueada com vendas. Quando eu comecei, né, eu fui atrás de uma pessoa para trabalhar comigo nisso. Daí pensei, não sou boa nisso, vou chamar alguém para trabalhar comigo para fazer isso por mim. Só que eu não percebi que eu, como empreendedora, também tinha que ter essa habilidade. E eu aprendo muito assim, vendo os outros, enfim, observando as outras pessoas. Eu aprendo muito assim. Então, conforme essa pessoa estava trabalhando comigo, eu fui percebendo algumas coisas e aprendendo algumas coisas. E eu, caraca, que legal, eu posso fazer isso. Eu li um livro que eu aprendi muito, mas ainda assim era muito teórico, que é o Spin Selling. E foi, né, meio difícil colocar em prática. E eu gosto muito de exemplos. Então, conforme eu fui vendo exemplos, fui vendo essa pessoa trabalhando comigo que conversava com as pessoas e vendia com mais naturalidade, eu fui desbloqueando isso e hoje para mim não é um problema. Isso não é um problema, não é algo que eu não gosto, mas no início eu não queria aprender, eu queria só pegar e delegar para a pessoa e ela que fizesse, porque eu achava que eu não era boa e que eu não gostava de vender. Mas não é que eu não gostava de vender, é que eu era ruim naquilo. Eu não sabia, eu não dominava aquilo. E é desconfortável não dominar alguma coisa. Mas o processo, o desconforto da aprendizagem, ele é essencial se tu quer se desenvolver em algo novo. E como empreendedoras, a gente está sempre se desenvolvendo em algo novo. A gente sempre está aprendendo algo novo. E se não está, o que você está fazendo? Você precisa se atualizar sempre. Faz parte do jogo, tanto do empreendedorismo quanto do mercado de trabalho no geral. As pessoas elas vão fazendo especializações, cursos e tudo mais para se especializar. E depois que tu passa pelo desconforto da aprendizagem, que é ruim sim, mas faz parte do processo, é muito bom. É muito bom, porque daí tu tem naturalidade naquilo, tu domina aquilo, tu te sente confiante em fazer aquilo. Por exemplo, vendas hoje em dia para mim é algo tranquilo. Eu converso com as pessoas no direct tranquilamente. Eu explico o meu trabalho tranquilamente. Flui com muita naturalidade para mim. É algo leve para mim, de fato. Por quê? Porque eu consegui passar pelo desconforto da aprendizagem. E isso serve para vendas, isso serve para criação de conteúdo, isso serve para qualquer habilidade no empreendedorismo. E muitas vezes a gente delega, né, passa uma função para outra pessoa, achando ou querendo que a pessoa faça tudo, mas a gente precisa entender daquilo. Não só porque a gente é o rosto, a mente principal do nosso negócio, mas também porque senão a gente não consegue nem metrificar, nem analisar se o que a outra pessoa está fazendo tá certo, se faz sentido, se ela tá trabalhando bem, se ela tá tendo bons resultados. Então a gente precisa se desenvolver em novas coisas. E aí, depois disso eu fiquei pensando também, quantas oportunidades será que eu já não perdi
pelo desconforto de fazer algo que eu não sei e que eu não sou naturalmente boa. Eu lembro que eu fazia balé em algum momento da minha infância. Eu parei de fazer balé, provavelmente pela vergonha, pelo desconforto. Eu já pensei várias vezes em fazer, sei lá, aula de dança. Mas eu não sou boa. Tá, mas a aula não é pra aprender, não é sobre isso. Espanhol. Eu sei um pouquinho de espanhol. Não muito. Só que todas as vezes que eu viajei para países que falam espanhol, eu não conseguia me soltar, porque eu tinha medo de errar, era desconfortável, porque era algo que eu estava aprendendo. Então, quantas oportunidades será que eu já não perdi por conta desse desconforto? Porque daí, quando aparece o desconforto, né, inclusive tem um estudo muito interessante sobre isso. Não vou me lembrar o contexto agora, porque minha memória não é muito boa para esse tipo de coisa. Mas, basicamente, o estudo comprovou que o nosso cérebro, ele inventa desculpas racionais que fazem sentido para coisas que inconscientemente a gente está sentindo, ou que inconscientemente a gente tem uma resposta, ele tem algum contexto. Nesse caso, era alguma informação, né? Era um estudo que falava sobre lado esquerdo e lado direito do cérebro, e aí o lado esquerdo da pessoa não conversava com o direito, e de um lado ele viu um elemento específico, e do outro lado, quando foi para escolher algum elemento, ele escolheu justamente o que ele tinha visto do lado esquerdo, só que não estava conectado os dois lados. Só que inconscientemente, essa informação foi passada e o lado direito do cérebro dele, não sei se era o direito ou se era o esquerdo, né? Esse é um resumo, um exemplo do estudo. Inconscientemente, ele fez aquela escolha, só que racionalmente, né? Quando perguntaram, por que tu escolheu esse elemento e tal, a pessoa falou coisas completamente aleatórias. Ou seja, o nosso cérebro inventa desculpas para nós mesmos, racionais, desculpas completamente, assim, acreditáveis para coisas que são inconscientes dentro da gente. E essa é uma das coisas. Muitas vezes tu falou, não, porque eu não tenho tempo de produzir conteúdo, então por isso que eu não... Será que tu não tem tempo? Ou é o teu cérebro te sabotando, porque quando tu posta, flopa, e daí tu não quer passar pelo desconforto de analisar esses conteúdos, ver o porquê que deu errado e tentar melhorar. Será que realmente tu não consegue criar um novo produto, ou tu não consegue vender, gerar desejo no produto que tu tem, ou tu não quer passar pelo desconforto de aprender mais sobre esse assunto para ter o resultado que tu quer? Isso se conecta até mesmo com a questão de reclamar. Porque muitas vezes a gente recorre ao quê? A reclamar. Não sou boa. É muito difícil. Não tenho tempo. Só que quando a gente foca na solução, a gente ignora essa desculpa do nosso cérebro, que pode até fazer sentido, e a gente busca por soluções para resolver o problema. Então, não descobri ainda a resposta, fiz 2 aulas de beach tênis já. Eu sei que uma coisa é fato, que todo o meu pulso aqui está doendo, né, porque eu tenho uma quase tendinite, então não sei se eu vou poder continuar por conta disso, mas eu confesso que eu tô com 2 corações, porque eu fiquei pensando, será que realmente eu não gostei? Ou meu cérebro tá me sabotando? Fica aí o questionamento, que por enquanto eu não descobri, mas espero que essa reflexão tenha feito sentido por aí, e nos encontramos num próximo vídeo, ou quem sabe nas minhas outras redes sociais que eu coloquei aqui embaixo. Não esquece de se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar com alguém que tu acha que vai se identificar com o assunto, e nos vemos numa próxima.